Brasil, 12 de outubro de 2018. Doutor, essa data te lembra o que, doutor? Por favor. Essa data me lembra eu, é o dia da criança. E eu nunca deixei de ser criança porque o primo Jesus disse que para nós entrar no reino do céu precisamos ser criança, senão não entramos lá. E eu quero entrar para lá. Então, o meu abraço a toda a criançada do Brasil. E quero convidá-los desde já para nós começar a disputar aquelas partidas de bolito ali naqueles gramados do Palácio do Planalto daqui uns dias. O meu abraço a toda a criançada do Brasil e que Deus abençoe a todos, porque é por vocês que eu estou nesta luta. Doutor, vamos aí para as perguntas que os patriotas querem saber, preocupação deles, e o senhor, como um bom estadista aí, o senhor tem preocupação com o seu povo, vamos nessa daí. Os patriotas querem saber, de forma cabal, que documento que o senhor tem, legal, que comprova que o senhor é presidente. Eles perguntam se o senhor documentou, se o senhor recebeu algum parecer de algum Supremo Tribunal Federal, coisas dessa natureza, doutor. O que o senhor pode falar para poder abastecer esse povo, tá ok? Com aquele conhecimento que Deus tem lhe dado. Doutor, por favor. O documento que eu tenho, que me legaliza como presidente constituinte da República, é a Constituição, que fui eu mesmo que ajudei a escrever. Então é um documento bastante suspeito desde aí. E aí então, em 2005, eu comecei o processo interventorial do Brasil com a CPI dos Correios e do Mensalão. Em 2008, essa CPI produziram a ação penal 470, então em cima disso, aí eu protocolizei perante o Supremo Tribunal Federal como Corte Constituinte, em sede de processo histórico no foro de soberania, a reação de cidadania, através da intervenção constituinte no processo histórico, que é o instrumento da Constituição, que acabou com a Revolução, com a deposição de governo, com os golpes de Estado, e municiou o povo com esse instrumento. E ao mesmo tempo em que a Constituição preservou o povo como equipamento de autodefesa da Constituição. Então, nessas alturas aí, o povo não tem para quem peticionar, porque quando o povo emerge da ruptura do Estado Democrático de Direito no mandato patentes do presidente da República, ele emerge em poder constituinte. O poder constituinte é o que promulgou a Constituição e se manteve nele em defesa da própria Constituição. Então, quando acontece isso, os poderes constitucionais ficaram todos eles subordinados ao povo no exercício direto do poder. A nossa Constituição preveniu sobre isso. Sabíamos que ia acontecer isso aí entre 2014 e 2016, quando a bandidagem comunista terrorista no poder iriam roubar tudo que o país tinha para ser roubado, destruir tudo que tinha para ser destruído, e aí quando não tinha mais nada para roubar, eles iam brigar entre si. Então isso é que nós chamávamos naquela época de suicídio do poder. E aí então, nesse suicídio do poder, ia haver a ruptura do Estado Democrático de Direito na fusão do voto com a bala no mandato do presidente da República, ou seja, no poder civil com a força militar. E disso aí emergiria o povo em poder constituinte para recuperar o Estado Democrático de Direito, restaurando a Constituição e reencaminhando o processo histórico. Baseado nisso aí, foi que a Constituição, então, habilitou o povo para o procedimento que acabou me fazendo o presidente constituinte do Brasil, por reunião constituinte do povo no Congresso Nacional no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo
tomou posse na instituição da presidência da República, comigo instituído, não nomeado, me instituiu presidente constituinte da República. Eu não sou, por conseguinte, mandatário do povo, não tenho representação do povo, eu sou o próprio povo no poder. Por isso eu sempre repito que eu sou o peão do povo, iniciando uma nova era na história do Brasil, acreditando que a era dos imperadores acabou em 1889 com a proclamação da República. A era dos presidentes está acabando agora e estamos surgindo numa civilização nova com o peão do povo, porque eu acredito que depois da nossa passagem pelo poder agora, jamais o povo brasileiro vai preferir outro tipo de poder que não seja esse, dele próprio se governando pelo seu peão instituído para monitorá-lo e gerenciá-lo. Quer dizer, na ponta da força de trabalho, o primeiro peão da nação, na presidência da República, conduzindo todo mundo para o progresso, objetivando qualidade de vida. Então, o documento que é a ata de constituição, ou seja, de instituição de mim como presidente da República, está aqui. Foi feita pelo povo em reunião constituinte, no Congresso Nacional, com os poderes constitucionais. Então não foi só o povo sozinho. Foi, aqui está, o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, enfim, todas as instituições, Ordem dos Advogados, Polícia Federal, os 3 comandos militares, todos estiveram juntos aqui nesta reunião constituinte que me instituiu presidente constituinte da República. Este aqui é o documento original. Ele foi publicado em forma de uma revistinha, porque nós precisávamos distribuir isso aqui, porque é o povo dono disso aqui. Então precisava distribuir para todo mundo, aí foi feito numa revistinha, no original. Essa revistinha ficou muito bonita, foi o nosso pessoal lá em Manaus que fez. Olha a capa dela aqui, como ficou bonita. E a contracapa dela é esta aqui, o Projeto Amazônia. Então aqui está, este é o documento original que me dá a posse na instituição da presidência da República, não como representante do povo, mas como o próprio povo nela. Este aqui é o documento original, isso aqui é histórico. Todo o meu pessoal que está comigo desde o início, eu gostaria que recebesse um exemplar desse aqui. Nós guardamos uma porção desse aí para isso. Todos terem aqui, é um documento histórico que as famílias constituintes deste primeiro mandato, desse primeiro momento, deveriam guardar para os seus descendentes. Porque este momento eu tenho certeza de que vai ser eterno, porque a nossa pátria que nós estamos refundando agora é com esse sentido de eternidade. Doutor, por gentileza, o povo pergunta, o senhor já mostrou os documentos aí que está protocolado, como da OAB, etc, etc, mas eles perguntam, doutor, e o senhor tem uma resposta que o senhor acabou de me dar, uma resposta mais elevada, que o pessoal está acostumado em recebimento e resposta. Mas as autarquias governamentais elevadas têm um outro procedimento. O senhor, por gentileza, explica para o povo, como o senhor me explicou ainda há pouco? A Constituição nossa, ela estabeleceu 2 esferas de poder. O poder judiciário, que acaba no Supremo Tribunal Federal como corte judiciária, com poder judicante, poder de magistratura. E habilitou, no artigo 102, parágrafo único da Constituição, esse mesmo Supremo Tribunal Federal como corte constituinte,
na esfera do processo histórico em grau de foro de soberania. Então, o foro de soberania, ele é constituído no artigo 1º, inciso 1º, 2º, até o 5º, com parágrafo único da Constituição. Então, o foro de soberania começa ali, e daí ele se estende por vários outros dispositivos, porque a Constituição não é um código de aplicação dispositiva, e sim é uma carta dogmática de execução normativa ou parlamentar. Então, no caso, na esfera do foro de soberania, em sede de processo histórico, se lida com a Carta Constitucional em seu conteúdo mandamental e dogmático. Então, ela é praticamente um dogma da civilização que ela projeta. A civilização que a Constituição nossa projeta é espiritualista religiosa. Ela não tem espaço para qualquer ideia que contraria essa essência. Essa essência que começa na formação da civilização brasileira no dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores entregaram a terra descoberta em posse para Deus. Legalizaram essa transação com Deus pela cruz, que ficou cravada no seio da terra virgem, que os descobridores, com os nativos da terra, cortaram árvore e construíram essa cruz, como construíram o altar também. Ali começou o ideal de Deus, de fazer aqui uma fusão de todas as raças pela miscigenação, para que resultasse o povo de Deus sem raça. E como o primo Jesus falou, que o calendário de Deus, ele é diferente do nosso, que 1000 anos para Deus é como um dia nosso. Então eu e os demais cientistas políticos entendemos que 518 anos significa meio-dia e 18 minutos de Deus, do dia de Deus. Ele deixou a gente miscigenar aqui à vontade, até que surgisse esse povo de Deus sem raça. Povo brasileiro sem raça, povo de Deus. Povo de Deus não pode ter raça. Então surgiu isso. Aqui nós não somos branco e nem preto, nem amarelo, nem nada. Nós somos o povo de Deus. Não temos cor, não temos origem genética. A nossa gênese é Deus. É Deus na terra virgem que foi consagrada a Ele. Então aí começa a nossa civilização espiritualista religiosa, que está no preâmbulo da Constituição aqui. Quando os constituintes, no preâmbulo da Constituição aqui, são bem claros. Nós, sob a proteção de Deus, quer dizer, promulgamos esta Constituição. No artigo 19, inciso 1º, está ali a complementação. Então aqui saiu uma Constituição espiritualista, sob a proteção de Deus. Então a Assembleia Nacional Constituinte, sem exceção, todos os que estavam lá nessa Assembleia, inclusive o Lula, todo o pessoal ali que se diz comunista, se diz esquerdista, estavam aqui, todos eles estavam sob a proteção de Deus. E lá no artigo 19, então, vem a religiosidade do povo brasileiro. Nós não somos um Estado laico. Isso aí é ignorância, é analfabetismo de quem diz. O Estado brasileiro é Estado religioso. Está bem expresso do preâmbulo até o seu conteúdo inteiro aqui na Constituição. Então, baseado nisso aí, nós não temos espaço para comunismo e muito mesmo para terrorismo, qualquer outro tipo de coisa que contrarie os princípios da fé cristã. Embora a fé cristã seja aberta, ampla,
para todos os tipos de adorações de Deus. Agora que as ideologias, as doutrinas tenham Deus por fundamento. Então, todas elas são absorvidas aqui na civilização cristã, menos o comunismo, menos o terrorismo. Doutor, aí eu voltando a pergunta, repetindo, o povo brasileiro está acostumado, vou dar um exemplo bem didático aí, o policial militar chega com um documento lá, protocolo, e espera uma resposta do comandante, e o comandante responde. Só que as autarquias governamentais não têm esse costume, ok? Segundo a Constituição, de responder conforme essas instituições de baixo clero fazem, ok? Então, o senhor explica isso aí para o pessoal aí, de forma bem didática aí. É a continuação ali do discurso. Então, como eu estava explicando, nós temos duas esferas de promoção da dinâmica existencial da nação. A esfera judiciária, dos interesses comuns do povo, e a esfera do processo histórico, que é o interesse do país dentro do foro de soberania. Então, dentro dessa esfera do foro de soberania, não existe petição de um poder para o outro. Não existe postulação de um poder para o outro. O que existem são as relações institucionais interpoderes. Isso está no artigo 2º da Constituição. Os poderes harmônicos e independentes entre si. Então ocorre, como está ocorrendo agora, o povo no poder, ele está fora da esfera judiciária. Ele está atuando dentro da magistratura de Estado. A magistratura de Estado é formada com o presidente da República e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que, de agora em diante, o governo do país não tem como se instalar a não ser com o Supremo Tribunal Federal cumprindo a função dele de corte constituinte. Porque tudo o que o presidente da República tem de fazer fora da normalidade constitucional, ele não tem o Instituto das Medidas Provisórias para fazer isso. O Instituto das Medidas Provisórias é o sistema de decisão de governo dentro das questões administrativas. E este não é o caso. Nós temos de atacar agora o apodrecimento generalizado da civilização, a destruição das instituições. Então nós temos de recuperar isso tudo. Para recuperar isso tudo é através de atos interventoriais constituintes. Para nós não resultarmos numa ditadura absolutista, então a Constituição estabeleceu o Supremo Tribunal Federal com o poder de veto e de promulgação dos atos interventoriais do presidente constituinte. Então tudo passa por ali. E aí não é o presidente peticionando ao Supremo Tribunal Federal. Como no processo interventorial, não aconteceu isso. O processo interventorial no foro de soberania, ele passou pela protocolização de documentos perante os poderes constitucionais. Ele resultou consagrado, resultou promulgado o procedimento interventorial quando todos os poderes constitucionais invocados receberam, acataram e homologaram o que estava nas exposições. Então, é como, por exemplo, a relação entre países. Um país não peticiona para o outro. Um país coloca a sua proposição ao outro. O outro concordando, então ele ratifica, ou ele assina. Por isso é que no Ministério das Relações Exteriores não se fala em documento, se fala em protocolo. Protocolo número tal. Isso daí, nas relações internacionais,
esses acordos se transformam em leis internacionais. A mesma coisa acontece no relacionamento interpoderes. Então, aquele relacionamento externo entre países, ele na esfera ou seja, na esfera intraconstitucional, ele se transforma também em leis, isto é, atos interventoriais constituintes, com o simples recebimento do Supremo Tribunal Federal. Então, se o documento que vai para lá, vamos dizer, o ato que vai à apreciação do Supremo, ele excedeu a faculdade constitucional ao interventor, aí o Supremo devolve esse documento para mim, explicando onde que ele excede a Constituição, ou onde ele fere os princípios democráticos que a Constituição estabelece. Quando o documento está perfeito, atender isso tudo quer dizer atender a constitucionalidade, a legitimidade, a institucionalidade e a necessidade. São esses três os requisitos, pressupostos e condições para a elaboração do documento, quer dizer, a elaboração do ato interpoderes. Está perfeito nisso, então o Supremo Tribunal Federal apenas arquiva, não dá resposta nenhuma. Isso se chama a promulgação tácita dos atos institucionais interpoderes. Perfeito, doutor. Agora eu vou dar uma resposta bem popular. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, tá ok? Popular para o povo entender com clareza. Ocorre o seguinte: não foi o Célio Evangelista que entregou o documento, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Quem entregou foi o presidente Célio Evangelista. Ok, senhores? E existe uma norma entre os três poderes de que se o documento não estiver errado, pronto, foi aceito dentro da Constituição, correto, doutor? Então, eu acho que ficou bem claro aí, ele está confirmando o que eu falei, e a resposta técnica dele e a minha confirmação do que eu falei aqui, com ele aí dando a resposta de ok. Valeu, gente? Mais uma coisa que eu preciso já esclarecer agora. Eu digo, eu sou o presidente constituinte da República. Pergunto, baseado em quê? Eu digo, baseado aqui na Constituição. E daí mostro a ata aqui, que me instituiu presidente. Aí, quem achar que eu não sou, esse aí que questione. Agora tem que encontrar um tribunal onde ele faça esse questionamento, porque no próprio Conselho de Segurança da ONU, lá estou eu, já colocando o Brasil, a posição do Brasil perante a ONU. E nessa posição do Brasil perante a ONU, eu estou dizendo para a ONU que nós não precisamos da ONU. Se ela não remodelar o sistema de atuação dela, o Brasil já estava avisando que nós estamos se retirando. Então, se tivesse alguma coisa errada comigo aí, a própria ONU já tinha representado contra mim no Itamaraty. E o presidente da República tinha de ter tomado medidas contra mim. Em poucas palavras, doutor, se despede do povo. Despedir do povo é simbólico, porque eu não posso me despedir do povo, eu sou o próprio povo, como é que eu vou me despedir de mim? Mas, como peão do povo, o meu abração a elas, beijão a elas, abração a eles, um beijão para a criançada brasileira, para as minhas netinhas, meus netinhos, meus bisnetos, 2 bisnetos lá, que é uma maravilha. Eu quero dizer de público aqui, da minha imensa saudade. Um abração. Deus abençoe.